Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje vocês vão falar com um grande especialista. Vão falar, não, vão ouvir, eu vou falar, um grande especialista em longevidade. Autor desse livro, O Segredo da Longevidade. Gente, esse livro foi traduzido para os Estados Unidos, para o inglês, e está à venda nos Estados Unidos, em todas as livrarias e bancas de jornais. Vamos falar com o Dr. Edmond Saad Jr., autor desse livro, e que vai falar sobre longevidade. Quais são os segredos da longevidade? Mas aguardem, no final ele vai falar sobre qual é o grande segredo da longevidade. Será que existe um grande segredo? Obrigado, Edmond, pela tua gentileza de abrir a tua agenda. Eu sei que é uma agenda muito intensa, para conversar com os nossos participantes sobre longevidade saudável. Eu que agradeço o convite, Dr. Uronal. Quero agradecer também a assessoria técnica da Elo, da Mariana Sakamoto e todos os outros colegas que participam desse simpósio e todos que nos assistem. Espero que vocês tirem grande proveito disso e transformem isso de uma marolinha num oceano de informações, levando isso para todos que te rodeiam, colegas de trabalho, familiares, todos que vocês amam, porque esse é um processo de conscientização e é por isso que eu estou muito honrado e muito grato ao Dr. Uronal pelo convite. Edmundo, vamos começar falando sobre a pergunta-chave. É possível para todas as pessoas viverem uma vida longa, mantendo saúde, energia, produtividade e lucidez? Eu creio, né, e é o que eu vivo diariamente. Só para o pessoal que está nos apoiando e assistindo, nesse livro aqui, de 2010, Manual do Proprietário, eu criei uma frase que acabou indo para o mundo, e essa frase é um lema, na verdade: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Toda doença crônico-degenerativa tem, entre aspas, meia dúzia de monstrinhos, que eu chamava, atuando, e aonde a nossa medicina convencional não atua. Quais seriam esses monstrinhos, assim, no geral? Carência nutricional, desproporção de nutrientes, desoxigenação intracelular, desidratação intracelular, desmodulação hormonal. E aí, quando eu falo de modulação hormonal, é sistêmica, não é só sexual, né? Os hormônios são os levadores de informação para o nosso corpo todo. Então, a toxicidade ambiental. Então, quando você começa a trabalhar em cima disso tudo, o corpo, você não tem terreno para a doença se manifestar. Então, seria um trabalho de base desde cedo, independente da genética, porque a gente pode, com um estilo de vida, expressar ou não determinados genes. Então, isso é epigenética, que está acima da genética. Isso depende da gente, entende? Então, eu acredito perfeitamente no que o Uronal tá falando. A gente pode viver, sim, mais do que 100 anos, saudável, com cognição, com mobilidade, sem estar ficando aqui para dar trabalho para os filhos e os netos para trocar em fralda, né? Agora, a pergunta é meio chave, porque tem uma outra resposta. A quem interessa isso? Quem estaria disposto a apoiar uma iniciativa dessa? Interessa para quem? Para a indústria farmacêutica? Para a indústria alimentícia? Para os governos em geral? Não. Então, eu não sou um apologista da indústria farmacêutica, mas eu também não sou um rebelde. A gente não poderia viver sem anestésico, sem antibiótico, sem anti-inflamatório, sem analgésico, para coisas agudas, não é? Mas o que a gente... ela tem dois grandes inimigos. Um chama cura, outro chama morte. Nas duas situações, ela perde cliente. Morto não compra remédio e nem curado compra remédio. E aí é uma grande indústria, é um peso que vai perder, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande.
Por outro lado, o treinamento dos nossos colegas na escola, na escola há mais de 40 anos atrás, não aprendi nada de nutrologia. A minha filha do meio é dermatologista, está formada há 12 anos, ela não aprendeu nada de dermatologia. Eu tenho gente que está formando agora, que são pacientes disso, que não aprenderam nada de nutrologia. Então, como é que nós vamos passar isso para frente? Então, o que eu acho que nós temos hoje é uma medicina ambulatorial, precária, de esconder sintomas, varrer para baixo do tapete e ir levando assintomaticamente a pessoa consumindo remédios o máximo de tempo que puder. E não é isso justamente que o nosso simpósio está se propondo a fazer. E é importante que vocês prestarem atenção, e nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe nisso, de que a medicina da doença, que trata a consequência das milhares de doenças diferentes, não se atém aos 6 monstrinhos. Ou seja, existem 6 causas que você, que tem sinal, que tem sintoma, se tem sinal e tem sintoma, é porque tem uma ou mais das 6 causas. Tem uma causa aqui que não fica claro para você, talvez para mim, que é a desoxigenação. O que é desoxigenação? Explica para o nosso participante. Quando eu falo em meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, é porque tem mais. Talvez até mais importante do que eu citei. A inflamação crônica silenciosa, a infecção crônica silenciosa, que está presente em todas as doenças crônico-degenerativas. Se a gente pedir o IgG de citamegalovírus, Epstein-Barr, em paciente com câncer, você vai encontrar títulos altos de tudo isso, e eu vendo isso no meu consultório há décadas, entende? E isso tudo também não é olhado. Não é olhado também os biocidas universais, dióxido de cloro, ozônio, né? Então, muita gente tem, desde a infância, infecções, onde os sintomas desaparecem, mas aqueles agentes continuam ali, fazendo um trabalho extenuante de afetar o nosso sistema todo, nossas células todas, né? A desoxigenação vem porque você acorda, graças a Deus, tem gente que vive bem, mora na praia, faz atividade física, anda, caminha, respira. Mas muitos hoje, numa cidade como em São Paulo, uma das 10 mais cidades poluídas do planeta, ela acorda, ela é sedentária, ela entra no carro dela, fecha o vidro, liga o ar-condicionado, ela chega no escritório dela, está tudo fechado, com o ar ligado, ela passa lá o dia. Como é que ela tem um nível bom? O nível de oxigênio na nossa atmosfera hoje não é o mesmo da era pré-industrial, 70 anos atrás, 80 anos atrás. Então, tem muitos fatores levando a essa hipóxia silenciosa que nós estamos falando aí. Você consegue perceber aonde que eu estou querendo chegar? Sim, mas tem um outro aspecto que eu gostaria que você falasse também. A gente sabe que a partir dos 30 anos, o corpo entra num processo degenerativo, não é de decadência, mas é de diminuição de força, de capacidade, e daí há uma tendência à diminuição da função mitocondrial. Isso também influencia nessa desoxigenação? Olha, você tocou num ponto que é um ponto crítico. Quando a gente vai pensar, por que tudo não funciona mais quando a gente tem 50, 60, 70, 80 anos? Não funciona mais como funcionava quando a gente tinha 20 anos. Não é só a função mitocondrial. Primeiro, não adianta eu encher o meu depósito de nutrientes, de alimentos, se eu não tiver um lixeiro para passar aqui e levar todo o lixo que eu vou causar na minha casa. Bom, então vamos fazer imaginar o nosso corpo, a nossa casa. Os seus lisossomos, que tem a função de lisar tudo que não serve mais, ele não consegue, não tem mais enzimas desidrogenases para fazer esse trabalho, você vai acumulando entulho, lixo dentro das células. Outra coisa que acontece são mutações mitocondriais. O DNA mitocondrial, ele é separado do DNA nuclear, né? E ele está muito menos protegido do que aquele nuclear.
ele está muito mais exposto a mutações, e aí ele perde a capacidade de gerar energia e aumenta muito a capacidade de gerar radicais livres, né? Então, com a terapia gênica, seria possível a gente transportar esse DNA mitocondrial para dentro do núcleo, onde ele estaria muito mais protegido, e aí continuar produzindo energia por muito mais tempo. Muito bem, isso já está sendo feito em animais no mundo, mas quem vai investir nisso? Que governo vai investir? Que indústria farmacêutica vai investir nisso? É o que a gente estava conversando há um tempinho atrás. Quem vai poder suportar um mundo com pessoas com 120, 130, 140 anos, andando de bicicleta e batendo papo? Que sistema de previdência, Ronaldo? Entende? E uma outra coisa, essas tecnologias avançadas, bioengenharia, etc., elas têm muito a ver com propriedade intelectual. E isso aqui vai ter um custo. Quem vai poder pagar por essas tecnologias avançadas? É nós ou é só a nata? Então, tem esse detalhe. Então, nós demos um exemplo do nosso lixeiro, né? Os lisossomos. Então, vai acumulando substâncias tóxicas, que nós chamamos de lipofuxina. Lipofuxina, na verdade, é um conjunto de substâncias que a gente agrupa tudo nesse nome. Falamos da mitocôndria gerando energia, mas não falamos de terapia de regeneração celular. E a gente teria tudo na mão para isso. Eu vou ler só um pedacinho que eu preparei para os nossos ouvintes aqui. Na verdade, a célula pluripotente para terapia de célula-tronco seriam os blastócitos, só os blastócitos, que seriam o embrião na fase inicial da vida, né? Pra você ter uma ideia, nós temos uma indústria hoje de clínicas de fertilização ao redor do mundo. Eu vou dar um dado de 2002 para cá, só nos Estados Unidos. Só lá nós temos meio milhão de embriões que estão lá congelados. Porque quando um casal procura, eles fazem vários embriões para várias tentativas. E aquilo fica tudo, por questão de bioética, aquilo fica tudo no freezer. E 80% daquilo vai ser descartado depois de um tempo, porque não serve mais. E por bioética, nós não podemos trabalhar com essas células, que a gente poderia estar fazendo terapia de regeneração celular. Ou seja, a pessoa tem uma insuficiência renal. Eu pego um embrião desse, ponho para cultura, vou ter uma quantidade enorme de células-tronco pluripotentes, ponho numa impressora 3D e faço o rim dele e troco a peça, e assim para qualquer sistema. Já está aí também a tecnologia. Ou seja, nós temos tecnologia para tudo hoje. A questão é querer, né? E aí nós vamos ter que lutar com um monte de forças enormes. Então, o que nós temos a fazer agora no simpósio é falar para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para diminuir o desgaste desse sistema ao longo do tempo e poder gozar lá na frente de uma vida saudável ainda, não é? E esse agora é o ponto importante, assim. Como reverter ou como diminuir as doenças, os sinais, os sintomas, como combater os 6 monstrinhos e os outros monstrinhos para poder ter uma vida saudável com indicadores de saúde elevado e com indicadores de doenças baixos. O que fazer? Quais são as suas principais dicas? Então, eu tenho a impressão que meus vários colegas que vão participar do simpósio vão falar sobre isso, né? Então, eu vou ser muito curto aqui, porque vai ser uma redundância. Então, de uma boa nutrição. Primeiro, se eu não tiver uma boa nutrição, como é que vai funcionar o sistema? Se você tem um carro que é feito para andar com uma gasolina de alta octanagem, você vai lá e coloca óleo diesel, ele pode ser um carro de R$500 mil, mas ele não vai sair do lugar, entende? Então, é uma boa nutrição. Aí vem um esquema que virou moda do pessoal de área de saúde e fora da área de saúde, vamos fazer dieta cetogênica, vamos fazer dieta vegetariana, vamos fazer dieta vegana. Bom, desde Atkins, na década de 70, ele já falava nisso. E o que aconteceu com as doenças degenerativas nesse período todo? Elas diminuíram? Não diminuíram.
ela só vem aumentando. Então, Edmond, você é contra a dieta cetogênica? Não, não sou contra. Por curtos períodos, para você conseguir tirar o paciente de uma fase X para Y, porque ninguém consegue aderir. E também não é saudável metabolicamente. Excesso de proteína, acabei de falar do lisossomo, principalmente animal, ela vai entulhando as células. Os supracentenários, que são os que vivem mais do que 110 anos, e eu nem sabia, 90% deles morrem por excesso de proteína. O que é Alzheimer? É excesso de uma proteína beta-amiloide lá, interrompendo os neurônios, enfim. Mas dentro desse assunto, Edmond, uma dieta low carb, high fat, normoproteica, poderia ser adotada por mais tempo do que uma cetogênica? Sim, essa que eu indico. É uma dieta de baixa carga glicêmica, é uma dieta com uma quantidade adequada de proteínas, pode ter proteína animal sim, não estou querendo que ninguém se torne vegetariano ou vegano, não precisa disso, mas sem excesso, sem aquela vida de churrascos todo fim de semana, tá certo? Ninguém precisa ser antissocial, não como mais, não, come, mas coma pouco, porque os vegetais têm muita proteína boa também, e baixa carga glicêmica. Agora, Ronaldo, a coisa que eu acho muito importante é a adequação. O nosso público, nós aprendemos que o que acontece quando a insulina está atuando e nós estamos armazenando tudo, e o que acontece quando o hormônio oposto, feito também no pâncreas, que é o glucagon, está atuando e nós estamos queimando tudo. Eu acho que o grande segredo é você aprender a comer correto, mas também nos horários corretos. Você quer ter 3 refeições? Muito bem, você vai se alimentar das 12 às 20, 8 horas por dia. Nesse período vai estar atuando a insulina. Das 8 da noite a meio-dia vai estar atuando o glucagon. Esse equilíbrio é muito importante para a saúde, porque isso é que a gente vivia lá atrás, antes de ter padaria, supermercado, tudo 24 horas por dia, nossa geladeira, graças a Deus, abarrotada, entende? E nós perdemos alguns conceitos muito importantes. E a gente come por ansiedade, a gente come por um desejo de recompensa, e muitas vezes você não está com fome. Nós, profissionais, erramos lá atrás, porque a nossa ciência não é uma ciência exata. Eu já há 30 anos atrás, eu cheguei a falar para pacientes meus, diabéticos, eu falava muito em hipoglicemia reacional. Olha, a senhora tem que comer de 3 em 3 horas. Não, mas isso desaparece depois de 1, 2 semanas. O seu corpo vira a chave, aprende a fazer cetona da gordura, e essa cetona é um combustível limpo e ótimo, entende? E aqui tem uma dúvida que é ampla, assim. Essa dieta, essa alimentação na janela do meio-dia às 7, 8 horas da noite, fazendo jejum durante a parte noturna e a parte da manhã. Algumas pessoas chamam isso de jejum intermitente. Dá para ser feito todos os dias? Dá para fazer isso permanentemente? Dá, mas eu não creio. Eu costumo falar para os meus pacientes do jejum intermitente há bastante tempo, sabe? Desde que o nosso colega, aliás, ele não era médico, o japonês ganhou o prêmio Nobel com esse tema, né? Eu falo assim, olha, vamos começar a fazer isso de domingo para segunda, porque inconscientemente, sexta-feira à noite, a gente relaxa um pouco, sábado, domingo com a família. Então, seria assim estratégico começar isso, por exemplo, às 8 horas do domingo, você come a última vez até 8 horas, você vai até segunda-feira, na hora do almoço, 1 hora você vai comer. Nesse período você vai tomar água à vontade, todo tipo de chá que você quiser, água com limão, umas gotinhas de estévia pura. Você não vai sair do jejum porque você tomou, ou bater um maracujá com água e pôr umas gotinhas de estévia, você não vai sair do jejum. E você pode passar muito bem esse período. Depois que você fez isso uma vez por semana, você gostou, está se sentindo melhor, coloca mais uma vez na semana. Mas eu acho que 3 vezes por semana é mais que o suficiente.
E nos dias que não estiver fazendo isso, obviamente vai estar fazendo a dieta adequada, comendo uma dieta de baixa carga glicêmica. Não é índice glicêmico, é carga glicêmica. Nós precisamos ensinar para eles como calcular uma porção que ele vai comer, quanto tem de glicídio ali dentro. É muito simples, você tem que pegar o índice glicêmico, você tem que multiplicar por tanto, ver o peso daquela porção com uma balancinha que não custa R$100 na internet, né? A pessoa começa a aprender e começa a ensinar os vizinhos, ensinar todo mundo. Então, esse é um grande segredo, né? Como se nutrir, tratar, oxigenar com atividade física. Atividade física. O que você indica para os seus clientes para recuperar a saúde e para conquistar a longevidade? Eu não acredito em saúde e nem longevidade sem atividade física. Porque a sarcopenia, uma das condições que a falta de atividade física cria é a sarcopenia, que é uma doença crônico-degenerativa, inflamatória e que influi no metabolismo total. Então, não dá para ter uma velhice saudável sarcopênico, né? Não dá para ter ossos fortes sem atividade física, né? Não dá, então você vai ter osteoporose também. Você sabia que 35% da morte de americanos acima de 85 anos, qual é a causa? Complicações pós-fratura, cirurgia de fratura de quadril. 1/3 deles morrem por causa disso. Não precisamos. E aí, como fazer essa atividade física? Eu gosto muito. Eu sou cardiologista de formação. Eu passei uma vida dentro da UTI. Eu gosto muito de observar os parâmetros bioquímicos, os gases. Então, eu acho que um treinamento intervalado ele é melhor do que um treinamento contínuo. Pode ser feito em menos tempo. A pessoa está querendo iniciar um processo de perda de peso. Como é que eu vou começar? Nossa, vai começar com 75% de trabalho aeróbico. Você vai correr, você vai nadar, você vai pedalar, você precisa queimar nesse período, né? Mas tem que ter 25% de trabalho anaeróbico, de musculação. Você já está no nível legal? Tudo bem, nós vamos fazer meio a meio. Eu preciso de oxigenar o sistema inteiro, eu preciso de cuidar do sistema cardiovascular, eu preciso produzir óxido nítrico, e eu produzo isso durante a atividade física. Não tem saúde sem uma atividade física, de preferência bem orientada. E você, como médico da área, orientaria melhor do que eu, tenho certeza. Que mais recursos tu recomenda? Olha, suplementar hoje é fundamental. É fundamental porque, se a gente for olhar o nosso solo, isso eu aprendi com toda a modéstia durante 16 anos, que eu ia e voltava da semana médica de Baden-Baden, que nem um mochileiro, não, Mariana? Um mochileiro, e eu ia e voltava em 5 dias. Eu nunca conheci Berlim. 16 vezes que eu fui lá, pra você ter uma ideia. Eu ia e voltava em 5 dias. E lá você tem encontros com agrônomos, com isso, com aquilo. A gente não aprende na medicina, na nufologia. Eles que falam para a gente o que tem no nosso solo hoje. E aí, aprendendo aquilo, eu era novo, vou fazer 63 anos, eu tinha 35 anos, eu comecei a observar aquilo. E outra coisa, sai uma lavoura, vem outra lavoura, sai uma lavoura, vem outra lavoura. O fazendeiro ele não tem tempo de parar 6 meses para ajeitar o solo com o que está faltando de magnésio, de zinco, de cobre, de manganês, e aí vai, né? Então, o que ele tem basicamente, todo o adubo é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E onde está magnésio, zinco, isso, aquilo? E o solo vai ficando depauperado. Então, você pode comer bonitinho tudo. O agrotóxico usado também diminui a quantidade de nutrientes do alimento. O nosso sistema de absorção, hoje, não tem ninguém que não tenha uma alteração de permeabilidade, de desbiose intestinal. Não é o mesmo de 70, 80 anos atrás. Então, é muito importante a suplementação dentro da parte hormonal, a vitamina D. Como é que nós passamos a vida inteira vendo, nós também, os ginecologistas, dando 400 unidades de vitamina D por dia com carbonato de cálcio para tudo que era mulher. Só mulher tem osteoporose
e aquela quantidade era padronizada em todos os nomes comerciais. Nós estamos falando há 15 anos de vitamina D adequadas, que nós temos que acertar essa dose pelo nível do paratormônio. Quanto mais baixo ele tiver, melhor está o nível de vitamina D. Isso é individualidade bioquímica. Eu posso conseguir esse nível bom de PTH baixo, por volta de 15, com o paciente tendo a dosagem da D3 em 50. No outro paciente, para ter um PTH baixo, controla para a tireoide. E não olham para isso. Nossos pacientes, uma vitamina D, pelo amor de Deus, isso é tóxico. Você tem que parar com isso, seu médico é louco. Não, mas não é. O médico é estudioso. Ele não é? E o paciente se apavora. Então, tem uma série que atrapalham muito o nosso trabalho. Mas, então, essa modulação hormonal sistêmica, mas não é vitamina D, é a testosterona para homem e para mulher, a progesterona para homem e para mulher, mais para mulher, eu uso muito pouco para homem, não sei, em câncer de próstata, mas ela é muito importante, mesmo que tenha útero. Quem não tem, tirou o útero, não sabe, progesterona não precisa, ela é um hormônio importante. A testosterona, frente, a densidade óssea, os hormônios da suprarrenal, sabe, o maior vilão daqueles monstros é o estresse adrenal. Começa a ver o cortisol de jejum, eles vivem num limite de luta ou fuga o tempo inteiro. Grande sistema. Então, essa modulação hormonal, oxidação, porque não posso viver sem oxidação. Modular a oxidação não é antioxidar, não, é modular, dá também. Então, é muito importante e é muito longo esse caminho para a gente falar de suplementação. Então, aí estou colocando aqui anti-inflamatórios naturais, o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Ômega 6, no máximo 4:1. Lá atrás era assim, hoje está 60, 70 de 6:1 de 3. Você só faz hormônios inflamatórios, acertar isso, usar fitoterápicos fantásticos, Esputellaria baicalensis, você usar cúrcuma, você usar bolsélia, você ajuda a lente suplementar ômega 3. A inflamação crônica silenciosa está presente em toda doença, crônica ou aguda, toda doença você tem. E você vai ver pelo PCR, pelo fibrinogênio, pela ferritina. Então, é ficar atento a isso, é olhar para o ser, não para o sintoma que ele tem. Então, eu vou reconstruir metabolicamente tudo que eu achar mais importante naquele paciente. Essa seria a dica da suplementação. Edmundo, mostra aquele livro que tu está escrevendo, O Maior Segredo da Longevidade, que vai fazer parte... Não, esse foi publicado nos Estados Unidos. Tá. Aquele que está... Esse aqui vai ser... Esse aí. Esse aqui vai ser um capítulo do seu conseguir fazer O Segredo da Longevidade 2. Tá. Né? Então, o que eu fiz? Eu estava 6 meses tentando colocar isso aqui num linguajar que todo mundo pudesse entender. Era mais um trabalho de conscientização mesmo. É um trabalho... Eu mandei isso para a gráfica. Eu vou confessar para vocês. Eu estava afásico na UTI. Isso foi em julho agora. E aí me recuperei bem, estou ótimo. Estou falando com vocês e atendendo o dia inteiro sem parar, escrevendo e lendo, né? Toda semana eu leio 1 ou 2 livros americanos. Eu tenho uma filha que mora na Califórnia e me manda. Então, eu tenho uma pilha, do dia que você vier me conhecer dinheiro, eu tenho uma pilha para você levar, para ir trocando aqui. E aí eu escrevi para ele, olha, pega aquilo lá no meu computador, eu estava 6 meses fazendo, compra uma imagem no Google para mim, e manda para a gráfica e leva para a minha enfermeira. Uma das minhas enfermeiras é minha paciente há 25 anos, é mais velha que eu, né? Para lá ir distribuindo meus pacientes, que eu não sabia se eu ia voltar. Então, eu dei o nome de O Maior Segredo da Longevidade, que é justamente aquilo, a questão da dieta de baixa carga glicêmica, o horário certo de comer, de atuar a insulina, de atuar o que comer. Dicas de farinhas,
dicas de alimentos, baixa carga glicêmica, foi isso. Então, dá para resumir em uma frase: o maior segredo da longevidade é adotar uma alimentação low carb normoproteica. Em termos de dieta, sim. Em termos de dieta, eu concordo com isso. Mas se aquilo não estiver legal, Ronaldo, se aquilo não estiver legal, se o teu cortisol estiver na lua, você vai desenvolver síndrome metabólica por causa desse cortisol, você vai desenvolver uma série de condições para adoecer. Aqui, tá, eu aprendi a meditar na marra, eu sempre tentei, mas nunca conseguia. Era muito acelerado, quando eu ia meditar, dormia. Aí uma paciente minha, que me chamava de filho na época, era uns 20 anos mais velha que eu, falou: vai ter um curso que você vai ficar num hotel em Serra Negra, 4 dias, vai entregar seu celular, a chave do seu carro, você não pode olhar para ninguém, não pode falar com ninguém, você vai ficar 4 dias o dia inteiro treinando meditação, comendo comida vegana, vai dormir num quarto com uma ou duas pessoas, que você não pode nem saber o nome, não pode nem agradecer quem ir para o quarto, é total silêncio. Eu pensei que eu ia morrer. Entrei na quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã, quinta-feira à noite eu estava enlouquecendo. Na sexta-feira, então, era o auge. No sábado, não sei se no domingo ia acabar, comecei a sentir algum efeito. No domingo, eu consegui entrar no estado de calmaria mental, respiração, muito bem, e passei a fazer uso disso. Depois, eu fui ver tudo que tinha na PubMed de meditação e saúde. Meditação e saúde. Eu fiquei impressionado com a quantidade de estudos que tem lá. E eu comecei a observar a minha pressão arterial antes e logo que eu acabava de abrir o olho pós-meditação. Então, se ela estava 13/8, eu meditei durante 20 minutos, abri o olho, tá no meu criado do mundo, eu colocava um negócio, ela caía para 11/7, 20 minutos depois. Olha a importância também de você ter um equilíbrio emocional. E quem consegue hoje ter um equilíbrio emocional? Né? Esse mundo que a gente vive, você viu o que fizeram dessa pandemia, o que virou, o que fizeram com os nossos colegas. Quem virou médico foi senador. Nós somos escrachados. A Anísia, eu conheço o potencial dela. Eu vi o que essa mulher foi humilhada. Para aquele pessoal ler o currículo dela, leva uma semana para aquele senador lá falar o que falou para ela, sabe? E nós, alienados, a droga mágica que matasse o vírus, como se tivesse alguma droga que matasse vírus, mas agora ia ser criada. Né? Então, enfim, nós vimos o que está acontecendo. E quem pode manter um equilíbrio emocional numa situação dessa? Brilhante, bom, muito bom, muito bom. Está sendo muito útil para todo mundo. E eu gostaria que você agora abrisse teu coração e desse uma mensagem para os participantes que estão ouvindo para impactar na vida deles. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a vocês todos, simplesmente pelo interesse pelo assunto. Isso é o mais fundamental, senão vocês não estariam aqui com a gente. E eu e o Ronaldo não existiríamos também, não teria sentido sem vocês. Eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito de uma dieta mais racional no dia a dia. Eu costumo falar assim, toda entrevista que eu dou, eu nunca olhei nenhuma, né? Tem muitas na internet, tudo canal de televisão, todo lugar que eu fui na minha vida, e eu não me sinto muito à vontade, eu só fico à vontade no consultório, sabe? Mas sempre no intervalo, o jornalista me pergunta: bom, já que você é referência nisso, e no nutrologia, te conhecem aqui, te conhecem fora daqui, o que você come, hein? Sempre isso. Isso me incomodava, e eu queria uma resposta única para eles e falei assim: olha, gente, eu como todo dia no self-service, ou atendendo lá em Vinhedo, que é do lado de Campinas, onde eu moro hoje, ou em São Paulo, na Paulista. Eu não tenho tempo para ir para minha casa comer. Então, eu chamo aquilo de ração. Eu ponho um pouquinho de arroz integral, um feijão, uma lentilha quando tem, um pouquinho de frango ensopado, um legumes, uma salada. Como aquilo não me apetece muito, eu agradeço a Deus por aquilo, a minha ração, que vai me manter vivo e saudável, e como pouco, 300, 350 gramas. Né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é cozinhar. Eu fui embora de casa muito cedo, com 16 anos, nunca mais voltei. Tive que aprender a me virar. Né? Então,
Eu gosto de cozinhar, eu tenho livro de tudo. Então, quando vem nora, vem genro, fim de semana, velho, você faz para mim aquela peixada, aquela caldeirada, Nossa Senhora, eu começo a fazer isso no sábado à noite e passo o domingo comendo com eles. Essa é a minha refeição social. Então, quanto mais vocês capricharem na ração de vocês, mais vocês podem se soltar na refeição social. A vida é toda feita de equilíbrio. A gente pode curtir tudo, gente. Mas não é todo dia comer pizza, esfirra, massa... Como é que chama aquele macarrão que já vem pronto? Miojo. Instantâneo. Tudo refinado, tudo industrializado. Então, ali, que nutriente tem? Precisa ser regulamentado essa indústria alimentícia. Quem tem poder para fazer isso? Vocês não podem mais usar açúcar, vocês não podem mais usar sal refinado. Como é que vai ficar o salsiche? Vai acabar a fábrica? Porque o marinho é muito melhor, tem todos os elementos da natureza. Vocês não podem mais usar gordura trans, nem interesterificada, nem vai tudo apodrecer na prateleira. Como é que nós vamos fazer? Então, eu dependo de vocês entenderem isso. Todos vocês que estão nos ouvindo, esse simpósio maravilhoso que o Ronaldo bolou aí, para vocês divulgarem essas mensagens. Não serve só para vocês, é para todos. É para a moça que vai limpar a sua casa, é para o jardineiro que corta a sua grama, é para o seu vizinho, é para o seu colega de trabalho. Isso é muito importante, porque esse vai levar isso para frente, essa informação. E vocês não vão ter essa informação do jeito que está sendo dada em outro lugar. Ok? Então, muita sorte a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, Edmond. Obrigado a todos vocês por assistirem mais essa aula. E daqui a pouco uma nova aula dentro deste congresso sobre longevidade saudável. Até mais!